Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta e última aula da sequência de lógica de programação. Em uma das primeiras aulas nós aprendemos a salvar informações através das nossas variáveis. Agora pensa um exemplo. Se eu fosse salvar o nome de 3 amigos, eu criaria 3 variáveis. Por exemplo, amigo 1, amigo 2 e amigo 3. Mas e se por acaso eu tivesse 100 amigos? Como eu faria isso? Eu teria que criar 100 variáveis? Isso seria um grande problema e seria um enorme trabalho braçal, certo? Agora pensa na vida real. Você tem uma borracha, um lápis e uma caneta. Como você guarda eles? Você não guarda eles de forma separada, você coloca tudo dentro de um estojo. E o que eu vou te ensinar hoje é criar o seu próprio estojo para guardar as suas informações. Nós vamos aprender sobre os arrays, também conhecido como vetores. Com os arrays, você consegue guardar uma lista enorme de valores e acessar eles utilizando somente um nome, bem como a variável faz. Sem enrolação, direto pro conteúdo. Então, o que é um array? O array, ele funciona como se fosse um estojo, ou uma lista organizada onde você guarda todos os dados do mesmo tipo. Todas as informações que tu guarda num array tem que ter o mesmo tipo, bem qual é uma variável. Por exemplo, tu não pode salvar um texto em uma variável que é do tipo número. E os arrays funcionam exatamente da mesma forma. Os arrays têm um nome só, e a forma de acessar todas as informações dentro deles é através da posição que cada uma ocupa naquela lista. O exemplo mais simples seria uma lista de nomes. Pensa uma lista de nomes com o tamanho 5. O nome na posição 1 pode ser Alisson, na 2 Pedro, João, Léo e Gustavo. A forma de acessar seria simplesmente escrever lista de nome, posição 1. Daí ele retornaria o nome salvo naquela primeira opção. E a melhor forma de mostrar isso é através do nosso bom e velho pseudocódigo. Para efetuar a criação da nossa array é bem parecido com as variáveis, então podemos simplesmente dar um var lista nomes, 2 pontos, e vamos colocar do tipo string, e o que diferencia um array de uma variável é o tamanho no final. Então colocamos entre colchetes o tamanho que queremos da nossa lista. Agora que já sabemos como criar os nossos arrays, vamos aprender a inserir informações neles. Nos arrays nós não somos obrigados a seguir uma ordem específica, então poderíamos começar inserindo um nome simplesmente pela posição número 3. Para fazer isso é muito parecido com as nossas variáveis, então podemos simplesmente dar um lista nomes, vamos passar a posição que nós queremos e vamos colocar igual a Alisson. Mas agora tem um detalhe muito importante que eu preciso que você preste muita atenção. Na programação, o primeiro item de um array não está na posição 1, mas sim na posição 0. Pense em um array como se fossem prédios. Em muitos prédios, o primeiro andar é na verdade o térreo, e o segundo andar é o 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a contagem de posições de array começa sempre no 0. Então, se fôssemos ocupar todas as listas do nosso array, como nós faríamos? Deixa eu copiar essa linha aqui, colar ela mais 4 vezes. Ela começa na posição 0, 1, 2, 3, e a última posição é a posição 4. Vou dar o nome aqui só para ficar bonitinho. E por último aqui, vamos botar o nome do pior atacante em atividade do Rio Grande do Sul. Percebe que agora temos 5 posições ocupadas no nosso array, começando do 0 e terminando no 4. Antes de vermos como fazemos para acessar essas posições, eu preciso contar também mais um detalhe que é muito importante, que é o erro muito conhecido array out of bounds. Como nós limitamos o tamanho do nosso array com 5, se nós simplesmente tentarmos dar um lista nomes posição 5 igual a Isadora, nós vamos receber o erro array out of bounds. Esse erro nos diz que nós tentamos acessar um espaço na memória que não existe. Quando nós definimos um array de tamanho fixo, nós já limitamos lá na memória o espaço que vamos utilizar para aquele array. E o que esse erro nos diz é que nós estamos simplesmente tentando acessar esse espaço aqui, que na verdade não existe. Então temos que prestar muita atenção. Como nós definimos um array com tamanho 5, ele começa no 0 e termina no 4. Ele nunca vai existir no -1 ou muito menos no 5 em diante. E agora como poderíamos fazer para acessar esses valores? Poderíamos simplesmente dar um print, lista nomes e passar a posição que a gente quer. Nesse caso vai ser a 1, fecha parênteses. O que o programa mostraria aqui em tela seria simplesmente o nome Pedro. E se a gente mudar aqui do 1 e devolver para o 5, ele daria um erro antes, porque a gente já está tentando acessar a posição 5 aqui em cima. Então se a gente exclui essa linha, aqui no print ele vai dar o mesmo erro de array out of bounds, dizendo que essa posição não existe. Então se nós colocarmos aqui na posição 0, ele mostraria o nome Alisson. Agora você já sabe tudo que um programador precisa saber sobre arrays, mas antes de terminar esse vídeo eu quero te dar uma dica bem legal, que é um superpoder de misturar os nossos loops com os nossos arrays. Lembra aquele problema que eu falei sobre salvar o nome de 100 amigos? Imagina se eles tivessem variáveis separadas, a gente ia ter que escrever print
nome amigo 1, print, nome amigo 2 e assim por diante. Mas agora que nós temos a lista de amigos salva em um array, nós podemos pular esse trabalho sujo e simplesmente utilizar os nossos loops para mostrar o nome dos nossos amigos em tela. Vou utilizar o nosso loop para, vou criar nossa variável i de 0 até 4. Colocar o nosso face aqui. Para finalizar, eu vou botar um fim para. E eu vou aproveitar esse nosso print aqui. Atualmente, se a gente executa um programa dessa forma, ele vai simplesmente mostrar 5 vezes o nome da posição 0. Porque nós estamos passando ele fixo aqui. Então, para mudar isso, basta simplesmente passar a nossa variável i, que acabamos de criar no nosso loop. É muito normal nós utilizarmos uma variável de nome i no loop para, pois ele indica i de índice ou index em inglês. E como funcionaria a execução aqui? Ele entra no nosso para, ele vê que o i tem que ir de 0 até 4. No nosso print aqui, ele vai dar um print lista nomes da posição 0, que é a Alisson. Ele vai ir para a próxima, ele vai ver que o i, na verdade, agora está igual a 1, ainda não chegou a 4. Então ele vai dar um print lista nomes da posição 1, que é Pedro. Ele vai fazer assim sucessivamente até chegar na posição 4. E aí ele vai ver que o i chegou no 4 e ele vai simplesmente sair do nosso loop. Então, ao invés de nós termos 5 linhas aqui escrito print lista nomes 0, print lista nomes 1 até o 4, nós simplesmente criamos um loop, criamos apenas uma linha de print, deixando o nosso sistema muito mais simples. Meus parabéns! Hoje você aprendeu a trabalhar com listas de informações sem ter que criar mais de 100 variáveis. Então hoje você aprendeu que o array nada mais é que um estojo que guarda o mesmo tipo de itens. E os itens são sempre acessados pela sua posição, que sempre começa no 0. E no final você aprendeu que arrays e loops são a parceria perfeita para processar grandes quantidades de dados. E para o meu projeto final eu tenho 2 dicas que eu gostaria muito que vocês fizessem para melhorar ainda mais a lógica de programação de vocês. A minha primeira dica é um gerenciador de tarefas. Nada mais que um programa onde permite que um usuário insira, exclua ou liste tarefas que ele salvar. Algumas dicas. Cria um array para armazenar informações do tipo texto. Cria um loop enquanto. Cada vez que ele passa, ele simplesmente dá um print de um menu com 3 opções, sendo elas inserir informações, excluir informações ou listar as tarefas. A condição de sair do loop poderia simplesmente ser uma opção 4, que é sair, e daí quando o usuário digitar 4, ele simplesmente sai do loop e finaliza o programa. E então você poderia usar condicionais para verificar se o usuário escolheu a opção 1, opção 2 ou a opção 3, e aí trabalhar de acordo com o que aquelas opções fazem. Minha segunda opção é criar um jogo de adivinhação otimizado. Basicamente um jogo de adivinha o número, onde o sistema vai simplesmente dando dicas se o número é maior ou menor aquele que você digitou. Começa criando uma variável número secreto, que seria o número que a pessoa precisa adivinhar. Você poderia criar uma variável do tipo booleana com o nome simplesmente acertou, e também uma variável do tipo inteiro com o nome tentativas. Você poderia criar um loop do tipo enquanto, que ele vai sempre rodar enquanto a variável acertou for falso. E dentro do loop tu pode simplesmente aumentar o tentativas mais igual a 1 e também pedir para o usuário dar um palpite. E daí você simplesmente compara esse palpite com o número que você setou lá inicialmente. Então essa foi a sequência dos vídeos de lógica de programação. É um assunto que eu acho muito importante e me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Não só eu, como muitos programadores consideram a lógica de programação o primeiro passo para aí sim começar a nossa corrida na área da programação. Caso você queira dar o próximo passo e iniciar o aprendizado em uma linguagem, eu vou deixar no primeiro link da descrição o primeiro vídeo de uma sequência onde eu ensino uma linguagem que eu trabalho há mais de 6 anos, ainda tem muitas vagas e já me deu muita oportunidade no mercado de TI. Se tu ficou até aqui, eu quero te dar os parabéns, eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Eu peço que tu curta o vídeo, se inscreva no meu canal e simplesmente comente se você teve alguma dúvida ou se você simplesmente gostou ou até se não gostou do vídeo. Tamo junto!